Bem, gente, filmando aqui essas atividades, eu pensei assim em ajudar vocês fazendo uma revisão dos objetivos educacionais. Então, lembrando, objetivos educacionais, eles se dividem em dois. O objetivo geral é aquele que é amplo, que vai ser alcançado a longo prazo, um bimestre, 5 aulas, um mês, depende do conteúdo que for abordado. Então, o objetivo geral, ele é amplo. E os objetivos educacionais também se dividem em objetivos específicos, que são aqueles que são traçados para os alunos desenvolverem imediatamente, né? Para ele alcançar o geral. Então, eu escolho primeiro o conteúdo que vai ser trabalhado com meus alunos e depois, né, eu organizo o meu objetivo geral pautado nesse conteúdo. E para traçar o objetivo geral, nós precisamos de verbo no infinitivo, né, mais o conteúdo. E quando eu vou traçar o objetivo específico, eu preciso, não é, de verbo mais o conteúdo e mais o critério, né, de correção. Esses objetivos também, eles devem ser, né, organizados, elaborados para o aluno cumprir. Quem vai alcançar esse objetivo é o aluno, tanto o geral, aquele que é o amplo, quanto o específico, aqueles que vão ser alcançados imediatamente pelo aluno. E, né, não pode esquecer a regrinha. Sem usar essa regrinha, vocês não conseguem, não é, acertar esses objetivos. Então, são 3 pontos que o objetivo tem que ter. O geral, ele vai só ficar com os dois. Verbo, você vai iniciar o objetivo pelo verbo e depois você vai acrescentar o conteúdo. Já os objetivos específicos, você vai começar pelo verbo, depois o conteúdo e depois o critério de correção, tá? Então, vamos agora aos exemplos que eu peguei vários conteúdos do 1º ao 5º ano, que vocês irão trabalhar durante as aulas práticas. Então, eu peguei esses conteúdos e estou pedindo para vocês traçarem esses objetivos. Então, eu peguei aqui um de exemplo. Conteúdo. E também é bom lembrar que disciplina é uma coisa, é uma área do conhecimento. Conteúdo é aquilo ali que você vai trabalhar. Então, vamos. Conteúdo. Se eu pedisse aqui disciplina, eu colocaria ciências, tá? Mas como eu não pedi a disciplina, eu só coloquei o conteúdo, então vamos. Conteúdo, estados físicos da água. Pronto, eu, né, vou apresentar esse conteúdo para os meus alunos. Então, antes de preparar a minha aula, eu preciso traçar os objetivos dessa aula. Depois que eu traçar os objetivos dessa aula, é que eu vou chegar nos métodos de ensino, que eu vou chegar nos recursos didáticos, não é? A duração e por aí vai. Então, vamos primeiro aí ao objetivo geral. Estados físicos da água. Nunca trabalhei isso com meus alunos. Então, eu vou começar com o verbo conhecer, né? Meus alunos irão conhecer os estados físicos da água
durante o mês de junho. Vamos imaginar assim, né? Que no mês de junho eu vou trabalhar os estados físicos da água. Então, o que eu vou fazer? Se o conteúdo é estados físicos da água, eu já tenho uma parte do objetivo pronto. Eu preciso só acrescentar o verbo, né? Como eles nunca viram, então eles vão conhecer. Ó, observe que o conhecer está aí em vermelho, né? Sinalizando que é o verbo. E o de preto, os estados físicos da água, né? Está sinalizando que é o conteúdo. Então, objetivo geral, né? Ele vai precisar do verbo e do conteúdo, tá? Se não tiver esses dois critérios, tem erro no seu objetivo. É claro que tem gente que acrescenta um pouquinho, dá uma enfeitadinha, não tem problema. Só que tem que ter cuidado que o objetivo ele deve ser claro. Cuidado com os adereços, que aí você vai escrever, e quem for, não é, conhecer a sua aula, o seu plano de aula, não vai entender o que você quer, tá? Então, para não errar, verbo e o conteúdo. Pronto, não tem erro. Agora, esse objetivo geral, ele dá uma ideia subjetiva, porque eu digo que meu aluno vai conhecer, não é? No final do bimestre, do mês, como eu disse no início, ele vai virar para ele mesmo e vai pensar assim: sei, não é? Identificar os estados físicos da água. Quer dizer, ele atingiu esse objetivo. Agora, para ele poder fazer essa análise, ele tem que passar pelo passo a passo, que são os objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles não são subjetivos, eles são bem objetivos. E a regrinha é a mesma, só que agora eu acrescento um terceiro ponto. O primeiro é igual ao geral. Eu vou começar com verbo. Olha o exemplo. Desenhar e nomear. Então, eu escolhi, pode ser um verbo também, tá, gente? Eu escolhi dois verbos. Ele vai desenhar e nomear, né? Os meus dois verbos. Agora, vamos procurar o conteúdo, né? Porque eu falei que tem que ter verbo, conteúdo e critério de correção. Então, vamos ver. Estado, ó, físico da água. Ele vai desenhar e nomear cada estado físico da água no quadro proposto. Então, ó, nós temos aí de vermelho o verbo desenhar e nomear. Aí nós temos de preto, estado físico da água. E nós temos na cor azul o critério de correção, que é cada e no quadro proposto, né? Ele vai desenhar os estados da água estudado, os estados físicos da água estudado, né? Ele vai desenhar os três e ele vai desenhar no quadro proposto. É o que eu percebo que vocês estão deixando de fora. Tem gente que faz direitinho, coloca o verbo de ação no infinitivo, coloca o conteúdo, mas não estão colocando o critério de correção. Ele vai fazer esse desenho onde? Numa cartolina? No caderno dele? No caderno de desenho? No quadro? Então, o critério de correção, ele vai indicar onde esse aluno vai fazer o desenho. É o que eu estou percebendo que vocês estão errando aí no critério de correção. Quando eu falei no início sobre objetivos específicos, eu falei também que
ele tem que começar com verbo. Isso não muda. Agora, a ordem entre conteúdo e critério de correção, ele pode alternar, depende aí de como você vai elaborar, tá? Ele pode vir o verbo, o critério de correção e, por último, o conteúdo. Pode vir na ordem o verbo, não é? O critério de correção e depois o conteúdo, ou pode ser misturado. Agora, o que não muda é o verbo. Sempre inicia por verbo. Verbo de ação no infinitivo. Verbo desenhar, contar, escrever, ler, né? E assim vai, tá? Então, esse foi um objetivo específico. Mas como geralmente, né, eu peço para vocês fazerem mais, eu vou mostrar depois outros exemplos, né? Então, ó, fechando aqui, ó, verbo, ó, coloquei vermelhinho, como se fosse uma legenda. Conteúdo mais critério de correção. Então, ó, objetivo geral, ó, objetivo geral. Eu preciso de verbo mais o conteúdo. E o específico, eu preciso verbo, conteúdo e critério de correção. Se vocês observarem essas regras, vocês vão acertar e não vão errar mais objetivos educacionais.